Olá, seja bem-vindo ao MBA da Univem, Gestão de Pessoas e Comunicação Pessoal. Bom, mercado, como começou gestão de pessoas? Em 1900, lá no Reino Unido, se falava sobre gestão de pessoas. Começou lá isso daí. As fábricas, pós-guerra, as fábricas começaram a entender a industrialização. Com a industrialização, foram obrigados a gerir conflitos, ver direitos dos colaboradores, chamavam de empregados no passado. E essa gestão de gente que nós chamamos hoje, lá atrás, ela começou muito artificial, difícil de começar, porque entendiam que empregado era quase um escravo, ele não tinha direito. Posto isso, começou a pensar na segurança do colaborador, do empregado, depois a segurança da empresa. Então era segurança e pensando nos seus direitos. O segundo passo, a partir desse momento de 1900 ainda, começou a entender que precisava ouvir um pouco mais as demandas dessa população. Hoje não se fala mais em DP, Departamento Pessoal, que era o que tinha no passado. Depois virou recursos humanos. As pessoas viraram recursos. E hoje nós falamos sobre gestão de pessoas ou gestão de gente. Aqui na Univem nós chamamos de gestão de pessoas, gerir pessoas. Pessoas são todas iguais. Tem raiva, tem medo, tem tristeza, tem dor, tem ansiedade. Você também deve ter isso aí, você enquanto aluno. Então o primeiro passo é entendermos como que foi construído esse mercado. Tinham que olhar para as pessoas, entender as demandas e entregar alguma coisa com relação a isso. Depois começou com a antropologia e outras ciências para ajudar a entender o ser humano, o que ele sente na hora que ele trabalha, né? Quantas horas. Henry Ford, lá atrás, ele fazia com que as pessoas trabalhassem na sua indústria durante 14 horas por dia. Os cientistas perceberam que se ele trabalhasse apenas 8 horas, que é o que nós temos hoje no mercado mundial, 8 horas de trabalho, era mais eficiente. Tinham menos acidentes de trabalho e eles rendiam mais. Então, por isso que nós temos até hoje essa divisão aí de 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para lazer. Tá bem? Então, o mercado, ele foi se organizando. Essa informação é importante. A outra informação muito importante é que nós somos diferentes um do outro. Você, enquanto um gestor de pessoas, você tem o seu perfil, o seu arquétipo, o seu estilo. Tem 3 estilos clássicos: autoritário, democrático e laissez-faire, laissez-aller ou liberal. Qual é o seu estilo? O autoritário, ele manda e o outro obedece. O democrático, ele negocia cada demanda. E o liberal, ele deixa fluir, ele deixa fazer, ele acreditando que as pessoas têm a sua autonomia e a sua inteligência. Pensando que várias pessoas juntas pensam melhor, têm mais ideias que uma pessoa sozinha. Tá legal? Bom, falando de mercado ainda, é importante a gente perceber que o mercado ele veio se movimentando. Como que ele se movimentou? Ele começou falando sobre mulherização. Mulherização, o que é isso, mulherização? Tem muito mais mulheres no mercado de trabalho e com seus direitos garantidos e respeitados. A outra coisa que o mercado aconteceu foi a falta de recursos. Cada vez temos menos recursos no mercado. Além disso, a competição mais agressiva. O que mais? Incertezas, mudanças rápidas. Isso vem acontecendo a todo momento. Excesso de oferta. Excesso de oferta de mão de obra. E como que você faz para escolher? Falaremos isso em seguida. Depois, muitos concorrentes, maior custo de competição e, por fim, um apagão de competências. E aí, eu preciso de um novo líder, um novo chefe, um novo pensador. A partir desse momento, eu preciso entender, se eu tenho mais competição, tenho mais demanda de mercado, como que eu escolho o colaborador para a minha empresa? Para depois gerir essa pessoa. Então, tem 5 passos iniciais que você nunca pode esquecer. 5 passos. Primeiro, na literatura, nós não temos nenhuma referência de líder bom ou líder ruim. Nós temos referência de líder competente. Ele é competente ou incompetente para aquela equipe. Colaborador ruim não tem na literatura. Por quê? Ele chega em casa e fala o quê? A empresa me paga, a empresa me remunera, eu trabalho, posto isso, eu sou bom. Então nós temos 5 passos para observar qual é o papel desse gestor de pessoas, ou o seu papel enquanto gestor. Primeiro, contratação. Segundo o sindicato, ele tem uma referência sobre o piso da categoria. Contratar o competente para aquela vaga ou não adequado para aquela vaga é a função do gestor. Então, o gestor olha e fala, escolho esse ou escolho aquele. Decisão. Segundo passo, ele precisa treinar. Segundo passo é treinar. Alguns gestores não treinam. Ele fala o seguinte, ele veio treinado de outra empresa, ele veio treinado da universidade, ele veio treinado do mercado, mas precisa treinar em cima da sua cultura. Terceiro, acompanhar.
Eu preciso acompanhar o colaborador para saber se ele consegue dar conta do recado, se ele entendeu a demanda. Quarto, reciclar. Tempos em tempos, congresso, seminário, pós-graduação, cursos, feiras, para que ele recicle. E por último, é importante que o gestor de pessoas saiba disso, ele precisa também demitir. É claro que não é uma função gostosa demitir, mas a partir do momento que eu percebi que eu errei na contratação, ou que ele não se desenvolveu como a empresa precisava, eu preciso abrir mão desse colaborador. Segundo Vitor Hugo, quem poupa o lobo penaliza a ovelha. Então é imprescindível que ele saiba contratar bem, ele saiba abrir mão na hora certa. Posto isso, a pergunta que fica é: como eu faço para contratar bem? Como é esse processo de contratação? Primeira pergunta para você, aí aluno. Primeira pergunta: o que é mais importante, o recrutamento ou a seleção? Vamos lá. Recrutamento ou seleção? O que é mais importante? A partir do momento que eu recruto 10 pessoas, eu trago do mercado 10 pessoas boas e ótimas, e tenho que selecionar, eu selecionarei alguém boa, uma pessoa boa ou uma pessoa ótima. Se eu fui do recrutamento e recrutei pessoas medianas ou ruins para aquela vaga, que não encaixavam naquela vaga, e escolho, o que acontece naquele momento? Eu escolho a menos ruim. Então eu não escolhi a melhor, eu escolhi o que tinha para hoje. Com essa observação, fica claro que a primeira etapa, que é a seleção, que é o recrutamento, ele é muito importante. Então eu recruto, depois eu seleciono. Henry, esse é o fluxograma? Não. Tem um passo que antecede. Quando se tem uma vaga numa empresa, sempre a pergunta é: por que o colaborador entrou? Por que ele não entrou? O primeiro passo é você entender a cultura da empresa. É uma cultura voltada a números, como um banco, uma instituição financeira? Não, é voltada ao cliente, a preocupação dele é com o varejo, é com o cliente. É uma empresa de TI voltada à parte técnica, cartesiana, binária. Quando eu entendo o tipo de empresa, o tipo de mercado, a segunda pergunta é: qual é a função que ele vai executar? Ele tem competência para aquela função? O terceiro passo é: ele tem competência para aquela função. E qual será o líder, o gestor direto dele? Qual é o perfil desse líder? É mais autoritário? É mais democrático? É mais liberal? Para saber se vai ter conexão depois. Às vezes, ele é espetacular para aquele gestor. Mudou o gestor, ele não consegue render igual. Olha a função e a importância do gestor. Então, o primeiro passo é: olho o mercado, eu olho o segmento, a empresa, o líder, e aí eu desenho as competências técnicas e as competências comportamentais. A partir dali, sim, eu vou até o mercado fazer o recrutamento. Então, a partir de recrutamento, eu vou até as universidades, até as empresas que fazem outplacement ou fazem o recrutamento, para poder levar essa informação de qual é o perfil adequado técnico e comportamental para eu ter esse colaborador. Bem, e aí chegam esses currículos via internet, em papel, em documento, indicações. Qual que é a próxima etapa? E aí sim começa a seleção. Para selecionar, o primeiro tem que ser um critério técnico. Esse critério é escolaridade, a energia que ele tem, a experiência que ele tem para aquela função, a possibilidade de deslocamento, de viagens, de horário. Então eu desenho isso. Fica muito mais simples para eu poder fazer a seleção dos currículos. A próxima etapa, aí sim, vem uma entrevista. Às vezes, quando a equipe é muito grande, a gente não vai para a entrevista direto, vai para uma dinâmica. Você coloca vários candidatos na sala, aplicam vários testes de dinâmicas, de forma lúdica às vezes, para que você não é escolher o melhor naquele momento, é eliminar quem está fora do perfil. Então você não entra numa dinâmica ou numa seleção para escolher o melhor ainda. Você entra para eliminar quem está fora do nosso perfil. Resolvendo essa parte fora do nosso perfil, o que eu faço? E aí sim eu vou para a entrevista individual. A entrevista individual pode ser feita pelo pessoal de RH, de recursos humanos ou gestão de pessoas, ou pelo encarregado. A sugestão é que seja feito 2 entrevistas pelo menos, uma para o pessoal do departamento pessoal e o outro para o líder direto deles. Então faz a primeira entrevista, eliminando quem não tinha o perfil, pega os aprovados e passa para o encarregado ou para o líder ou para o gestor daquela vaga. Esse gestor vai verificar todas as informações anteriores, que é o currículo, o histórico, a vida pregressa. Além disso, ele vai ter a percepção dele. Por quê? Ficará com ele durante muito tempo, muitos anos ali. A gente fala que uma empresa não deve buscar apenas um namorico, ela deve buscar uma relação forte, de casamento com o colaborador, de muitos anos de troca.
Então, eu escolhi, o encarregado escolheu, ele entrou na empresa. E aí, Henry, está resolvido? Não, ainda não. Eu não preciso esperar 90 dias, conforme diz a legislação brasileira, para que eu saiba se ele está adequado ou não à vaga. Eu posso fazer reuniões de feedback a cada 10 dias. 10 dias já dá para saber se ele está feliz com a empresa e se a empresa está feliz com ele. Essa é a função do gestor. Chamar o colaborador e perguntar para ele. Pega o caderno, coloca lá sinal de mais e sinal de menos. Colaborador, me conte tudo que você gostou da empresa nesses 10 dias. Ah, gostei dos colegas, do clima, do meu chefe. Ele vai listando. E do outro lado, o que você não gostou, não se enquadrou ainda. E lista. Olha, eu vou conversar com você de novo, colaborador, daqui mais 10 dias. Passaram então-se 20 dias. Aí eu consigo já ter uma outra massa crítica. Ele volta para lá. E se começar a aparecer uma luz amarela de muita coisa negativa para ele externar, ele externando da empresa ou o encarregado externando dele, falando sobre ele, é o momento da gente rever essa nossa parceria, antes que dê os 90 dias que a legislação brasileira preconiza. Legal? Então, eu comecei desenhando o perfil de um recrutamento e seleção, o perfil, entendendo que o recrutamento é o mais importante. Depois do perfil, eu vou até o mercado fazer o recrutamento. Entrou na empresa, a gente começa com os filtros do currículo. Do currículo, ele vai para uma dinâmica ou uma entrevista. Entrevista com a psicóloga ou com o RH, gestão de pessoas e depois com o líder. Depois disso, ele vai para a parte de experiência da empresa. Ok? Fez o feedback, funcionou? Começou a atividade e ele vai ser efetivado na empresa para poder desenvolver uma função. Então, olha que coisa importante o gestor de pessoas entender que para ele sobreviver muito tempo na empresa e ter uma troca e desenvolvimento, precisa tomar esse cuidado. Então, o papel é ficar muito atento se o perfil do colaborador, se ele está realmente feliz e se a empresa está tendo o resultado que ela esperava. E aí, voltando no início, nos 5 passos muito importantes, recrutou do jeito adequado. Treinou, acompanhou, reciclou, e se não for adequado, se ele perceber que houve erro de comunicação para a empresa ou dele, rescinde o contrato. Simples assim. Legal? Então, o capítulo recrutamento e seleção, dentro do nosso tema, do nosso MBA, gestão de pessoas, está entregue para você. Ok? Até a próxima.